Estudar e aprender, parte 4. Nessa aula, nós vamos aprender qual a diferença entre ser aluno e ser estudante, entre entender e aprender. O professor Pierre foi condecorado como um dos melhores professores do Brasil. É dele algumas frases que nós vamos estudar aqui. Essa é a primeira. Aluno e estudante, entender e aprender. Faz toda a diferença no seu estudo, porque você vai estudar menos e memorizar mais. Ou seja, o seu aprendizado vai ser muito mais eficaz. Vamos começar? Como eu falei, o professor Pierluigi veio para o Brasil muito cedo, com 9 anos, e faleceu em 2016. E uma das frases dele, muito comentada, é que é aula dada, é aula estudada hoje. Por quê? Vocês lembram da curva do esquecimento? Tudo aquilo que você teve de informação foi dormir. No dia seguinte, você esqueceu 80%. Você só evita disso acontecer se você fizer algo, que é justamente o que nós vamos ensinar aqui hoje. Então, a aula dada é uma aula estudada hoje. Você tem que chegar do colégio, tem que pegar um lápis e um papel, inclusive essa frase está aqui embaixo, nunca estude sem ter um lápis e um caderno, e fazer um resumo daquilo que a professora passou para vocês. Uma outra frase dele muito interessante é: o Brasil tem milhões de alunos e pouquíssimo estudante. Quando você está lá na sala de aula, você está entendendo o que a professora está falando. Nesse momento, você é aluno, aluna. Quando você sai da classe e vai para casa, você tem que pegar um caderno, um lápis e fazer um resumo daquilo que foi aprendido. E se você falar assim, mas eu gosto de dormir. Bom, se você dormir até 30 minutos, não tem problema. Mas a partir de 45 minutos, 1 hora, você já cai naquela curva do esquecimento. Então, por favor, estude antes de dormir. Se dormir, durma só um pouquinho e pegue e faça um resumo daquilo que foi dado na aula. Porque nesse momento você deixa de ser aluno e passa a ser estudante. Na sala de aula você entendeu. Em casa, fazendo o resumo com lápis e papel, você vai aprender. E o que é esse aprender? Por que um lápis e papel? Bom, eu me lembro bem que quando eu chegava em casa, eu falava para minha mãe: eu vou empinar pipa. Ela falou: negativo. Você acabou de chegar da aula e você vai fazer a lição de casa. E eu tinha que pegar um lápis e um papel e fazer a lição de casa, fazer o resumo praticamente do que foi aprendido. Porque nesse momento eu estava deixando de ser aluno, passando a ser estudante. Eu tinha entendido a aula, agora eu estava aprendendo a aula. Quando você escreve a lição, você tem a tua memória tátil. Aquela informação vai para um lado do teu cérebro. Obviamente, para você escrever, você tem que ler. Memória visual vai para um outro lado. E se você falar o que você está lendo e escrevendo, você vai escutar. Então, memória auditiva. Veja bem, se guardou em 3 lugares diferentes a mesma informação, dificilmente você vai esquecer. Essa é a frase do nosso professor, ilustre professor Pierluigi Piazza. Aula dada, aula estudada hoje. Bem, mas vamos fazer um teste. Vamos fazer um teste e ver qual é a diferença real entre entender e aprender. Eu vou mostrar para vocês a diferença entre entender e aprender. Eu
Estou aqui com o meu aluno e ele vai me ajudar. Vamos lá. Mão direita na orelha esquerda. Mão esquerda na orelha direita. Bate. Agora o contrário. Mão esquerda na orelha direita e mão direita na orelha esquerda. Bate. Você entendeu? Direitinho? Entendi direitinho. Então vamos ver se você aprendeu. Agora, bem rapidinho. Mão direita na orelha esquerda. Vamos lá, rapidinho. Vai. Vamos rápido. Então, você não aprendeu. Porque para aprender, você precisa praticar. Então vocês viram que a prática leva à perfeição. Nós somos o que repetidamente fazemos. Portanto, chegar no sucesso não é um feito, mas é um hábito. Se você criar o hábito de estudar todo dia um pouquinho após a aula, fazendo um resumo da lição, obviamente você vai chegar no sucesso, na excelência. Como o nosso cérebro aprende, depois que uma informação foi passada para você, 2 semanas após. Se você apenas leu, você vai lembrar de 10%. Se você ouviu, 20%. Se você observou, 30%. Se você viu e ouviu, 50%. Se você ouviu e ainda trocou umas ideias, 70%. E se você fez tudo isso e executou o exercício, 80%. E quando você ensina, 90%. Uma das maneiras mais agradáveis e eficientes de se estudar é ensinando. Eu volto ainda naquela situação. Se você estuda de manhã, faça a lição de casa logo assim que você chegar da aula. Se você estuda à tarde, idem. Procure estudar chegando da aula. Faça seus exercícios. À noite é um pouco mais complicado, porque você trabalhou o dia inteiro, você estudou a noite inteira e chegando em casa, você vai ter que se dedicar 10 minutos para fazer um resumo daquilo que você aprendeu. Eu sei que é cansativo, mas os resultados são excelentes. Eu gosto de terminar a aula com essa frase: no pain, no gain. Sem dor, não há ganho. Na academia, se os músculos não doerem um pouquinho, é porque não houve ganho de massa muscular. Nos estudos, se não houver o sacrifício, às vezes, do sono, de um tempo, de uma brincadeira, não, você não vai ter sucesso. E na vida, igualmente, você precisa se dedicar, trabalhar, estudar, muitas vezes cuidar de casa, de marido, de esposa, mas só assim você vence, só assim você chega ao sucesso. Procurem estudar menos para memorizar mais, da forma que nós ensinamos, um pouquinho todo dia. E ao final do mês, mesmo que tenha uma prova surpresa, você vai estar preparado. Até a próxima aula.